20 dicas para você se tornar um excelente crítico de cinema. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês um material que já fez muito sucesso aqui em alguns cursos meus de jornalismo cultural, alguns cursos de crítica de cinema, então trouxe uma palhinha para vocês de uma parte que faz um enorme sucesso, que são as dicas práticas, 20 dicas para quem quer se especializar e se tornar um crítico de cinema. É claro, se você gostar, se inscreva no canal, aperte o sininho porque tem novidade toda semana e, claro, te convido a fazer um curso de crítica de cinema comigo. A primeira dica é, afinal, qual é a pauta? Esse filme que você escolheu para fazer uma crítica, ele tem um apelo de público ou ele tem alguma relevância artística? Não se esqueça de pensar sempre num apelo regional, nacional, ou seja, não priorize sempre produções hollywoodianas ou produções europeias e pense na produção cinematográfica da sua região e também do seu país. A segunda dica é prepare-se para ver o filme. Antes de ver, leia um pouquinho sobre quem é o diretor, quem é o roteirista, o elenco, como foi a produção, o estúdio ou quais foram as condições de produção. Uma dica que eu dou é o site que provavelmente você já conhece, que é o imdb.com. Esse site tem bastante informações, por exemplo, na seção Trivia, que você pode pesquisar e entender um pouquinho mais sobre as produções. Claro que ali ele privilegia muito mais as produções lá do Norte, Estados Unidos e Europa, mas o Google está cheio de outras opções válidas também. Terceira dica é, hora de ver o filme. Lembre-se que um crítico ele tem que ter duas posturas ao ver o filme. Ele tem que ter a postura do espectador, normal, portanto ele tem que se deixar emocionar, se envolver pela obra, porque afinal de contas ele vai estar escrevendo para o público, mas ele também tem que ter um olhar ativo, portanto ele tem que ter todas as suas ferramentas de análise ativas durante o filme, o seu repertório e a sua formação. A quarta dica é, anota ou memoriza? Muitos alunos me perguntam, eu devo ficar anotando durante um filme? Não sei, isso cabe a você. Tem gente que não gosta ou tem gente que prefere deixar tudo anotado para não esquecer. Eu, por exemplo, anotava só aquilo que seria fundamental e que eu corria risco de esquecer, porque eu gostava de deixar o filme fluir enquanto eu assistia. A quinta dica é o pós-filme. O que fazer? Não escreva imediatamente a sua crítica, deixa o filme fluir um pouco na sua cabeça, reflita bastante sobre ele, porque quanto mais você refletir, melhor vai ser o seu trabalho crítico. Como que eu trouxe aqui 3 perguntas que eu acho que são importantes, né? Como que esse filme dialoga com outras obras do próprio diretor, ou da própria equipe, ou do elenco? Como que esse filme contribui ou não para o estado da arte cinematográfica? E a terceira pergunta, que para mim talvez é a mais importante, o que esse filme contribui ou ele diz sobre o estado da produção cinematográfica da região onde ele foi feito? A sexta dica é hora de escrever. Não tenha pressa, deixe as ideias virem com calma. Eu sei que nem sempre isso é fácil, especialmente no ritmo de uma redação, mas deixa a coisa fluir e garanta um pouquinho de inspiração que o seu texto vai ficar maravilhoso. Sétimo, o início da crítica. Eu acho que o começo de um texto é sempre o mais importante, porque vai fazer o leitor entrar e comprar, dedicar aquele tempo para o seu texto. É um contrato, olha, se o texto for bom, eu vou gastar o meu tempo com ele. Portanto, os primeiros parágrafos, gaste um tempo especial para torná-los mais sedutores possíveis para fazer o leitor entrar no seu texto. A oitava dica, para mim, é uma das mais importantes. Filme não é só narrativa. Eu vejo muito crítico, até profissional e principalmente os iniciantes, que focam demais em contar a história do filme. Ora, para contar a história eu vejo a sinopse.
eu faço uma análise sempre que possível de outras áreas, edição, atuação, direção de arte, fotografia, som, efeitos especiais, produção executiva e tantas outras áreas. Claro, também o roteiro. Mas a nona dica aqui é: crítica não é ficha técnica. Cuidado para não transformar o seu texto numa ficha técnica tentando analisar todos os pontos. É um ponto de equilíbrio que só você vai encontrar, só você vai saber onde está esse ponto. O que eu quero dizer? Se você acha que o filme não diz muito no aspecto de som, trilha musical, por exemplo, ou trilha sonora, não fale sobre o tema se você quer garantir uma fluidez com outros aspectos da história. A 10ª dica é: evite adjetivações. Para mim, um grande erro hoje da crítica é a adjetivação como garantia de que aquele texto tem fundamento. Não, uma obra impecável, uma atuação espetacular não me diz nada. O crítico só está apenas querendo te dizer, querendo te convencer de que a palavra dele está certa. Então cuidado para não florear demais com adjetivações, porque isso não é uma análise crítica. 11º é: justifique a sua análise, está ligado à questão da adjetivação. Você pode adjetivar, então, mas justifique o adjetivo utilizado. Ou seja, fale, por exemplo, de uma cena, fale, por exemplo, de um aspecto, de alguma coisa de produção, que você mostre ao leitor que você está dizendo aquilo, dando aquela característica, qualidade ou defeito, com algum embasamento. A 12ª dica é: os bastidores são sempre bem-vindos. Se você chegar num ponto de escrever críticas profissional, você vai ser convidado, você vai ter acesso a informações de bastidor e até mesmo acesso a entrevistas, que isso não é o crítico, é o repórter que faz. Mas tudo que você conseguir de bastidor, ou seja, aquilo que o leitor comum não vai conseguir ter acesso, pode ajudar a tornar o seu texto atraente, porque você vai trazer coisas, curiosidades para ele que ele não vai conseguir alcançar sozinho. A 13ª crítica é conhecimentos gerais. Dificilmente você vai ser um bom crítico se você não tem um bom nível de conhecimentos gerais. É só dar um exemplo. Como que você vai analisar com autonomia intelectual um filme sobre, sei lá, a guerra da Rússia na Ucrânia, se você não tem um pouco de conhecimento geral sobre a história do século XIX, XX, sobre relações internacionais? Para ser um bom crítico de cinema, você tem que ampliar os seus campos de conhecimento. A 14ª dica é a história do cinema. Da mesma forma que conhecimentos gerais, você também tem que ter um bom conhecimento de história do cinema, para evitar dizer que tal filme é uma obra-prima por tal ou tal aspecto, quando na verdade diversos diretores já fizeram isso, ou até melhor, no passado. E aí, me deem a licença para fazer um merchandising aqui, 2 na verdade, e te oferecer os diversos cursos de História do Cinema que nós temos na Ethos Comunicação e Arte, e claro também da dica do livro História do Cinema Mundial, que foi lançado em 2020 e hoje é uma referência nas universidades, nos cursos e até no campo de produção cinematográfica, um dos mais vendidos no Brasil e em Portugal. Fica uma dica para você ter um bom material para aumentar o seu repertório em casa. A 15ª dica é: arrisque-se. É muito fácil elogiar já os consagrados, falar bem de uma atuação, digamos, da Fernanda Montenegro. Difícil mesmo é você falar mal de uma atuação da Fernanda Montenegro justificado, sem uma adjetivação vazia. Mais ainda é ter coragem de colocar num pedestal ou dizer que uma atuação é genial de atores, atrizes que ainda não são consagrados. Eu vou dar um exemplo pessoal. Uma vez eu comentei no meu Twitter que a atuação da Zendaya na série Euforia estava à altura da Gena Rowlands no filme Uma Mulher Sob Influência. Logo no começo da série, eu fui metralhado por internautas, por tuiteiros que só analisam o tweet e não sabem quem está tweetando, não se importam com isso, e até profissionais de cinema chegaram a fazer uma certa ironia, porque como que eu tinha coragem de colocar essa garota ao pé da Gena Rowlands, que fez uma das grandes atuações da história do cinema americano. Horas, eu analisei a atuação da Zendaya e depois ela ganhou um dos maiores prêmios do cinema e da televisão americana, o Emmy,
pela sua atuação. Mas aí já fica muito fácil você dizer que é uma atuação soberba quando outros já balizaram aquele artista. A 16ª dica é: finalize bem o texto. Da mesma forma que o começo do texto é importante, o final é também importante, porque o final vai fazer a pessoa continuar pensando sobre o seu texto. É mais ou menos a mesma ideia que eu falo de um próprio filme. Começo e fim são fundamentais. Portanto, a finalização do texto, gaste um tempinho mais também para deixar aquele fechamento maravilhoso, glorioso. A 17ª dica é a assinatura e serviço. Não há crítica se não for assinada. Toda crítica tem que ser assinada, do contrário não é crítica de arte. Você tem que saber quem é o crítico que está escrevendo. E na medida do possível, se a diagramação permitir, coloque um serviço, um box no final, dando aí sim uma ficha técnica, quem é o diretor, produção, onde está estreando essa obra, para você não precisar ficar gastando essas informações no texto crítico e perder a fruição do seu texto. A 18ª dica, estamos chegando ao final, é: capriche no título e no subtítulo. Aliás, não deixe para outra pessoa fazer isso. Pratique você mesmo. Mais ou tão importante quanto os primeiros parágrafos é o título e o subtítulo, porque é isso que vai estar em capitular ou vai estar em letras grandes e vai convidar eu a entrar no texto. Muita gente, aliás, só lê o título e o subtítulo, então capriche nessa parte. A 19ª dica é, claro, imagem e audiovisual. Gente, é claro que hoje tem que se aproveitar das novas tecnologias e usar e abusar delas. Se você está escrevendo para um portal da internet, coloque trechos, coloque boas imagens e trechos do próprio filme para enriquecer a sua crítica. Por que não? A crítica não precisa ser só um texto escrito. Claro que você tem que respeitar o seu meio. Se um jornal não é capaz disso, ele no máximo pode colocar uma imagem. Mas hoje grande parte da crítica é feita na internet, então aproveite e enriqueça o material com também trechos audiovisuais. E a última dica do dia é: divulgue-se. Não adianta nada você fazer um belíssimo texto crítico se ele não é lido. Um bom texto crítico aprimora o próprio estado da crítica no seu país, ajuda a produção cinematográfica de um país, faz as pessoas e os produtores refletirem. Sim, eles leem críticas, eles pensam sobre o próprio trabalho, eles se importam com o trabalho do crítico e, claro, vai melhorando a própria produção audiovisual do seu país. Então divulgue. Se o seu trabalho está bem feito, agora mostre para o mundo o que você fez. Gostaram? Então, claro, se inscreva no canal, aperte o sininho, porque toda semana tem dica e tem coisa muito boa aqui no canal. Até mais!